Foi uma intervenção bem interessante no espaço, porque eu pude relacionar de forma lúdica as esculturas, o rasumé, as chamadas esculturas, as máscaras, as pinturas do Thierry Samba. E é interessante porque cada pessoa tem um desafio. Então, tem um desafio geográfico aqui, de você tentar descobrir que lugar da África que é esse. Para eu contar esse conto, a pessoa ela tem que desvendar um país da África. E algumas delas eu percebi que nem sabiam qual que era o formato do continente africano. E depois disso eu vou contar uma história, que é uma história inventada, na verdade, mas que vai trazer um pouco da poética do artista. Do Thierry Samba eu contei a história do peixe pequeno que ficou grande, e do rasumé, uma intervenção mais ou menos na cultura iorubá, e de como ele pode ter usado materiais recicláveis para falar de uma tradição. Foram 2 grupos que eu atendi e eu achei bem interessante. É até interessante continuar essas intervenções. Obrigada. Eu conto um conto, mas para contar um conto, vocês vão ter que adivinhar com qual país da África esse conto tem relação. Hoje, o conto que eu vou contar para vocês é o conto de um pescador. Esse pescador morava num lugar um pouco rural, um pouco distante da cidade. O vô dele foi pescador, o pai dele foi pescador e ele cresceria como pescador também. Mas esse personagem ele tinha um sonho, e o grande sonho dele era ser um artista. O pai não aceitava muito a situação, o vô muito menos. Que absurdo você quebrar essa tradição. Mas ele sabia, no fundo do coração, que ele queria ser um artista. Nessa época ele se sentia um peixinho muito pequeno, porque na cabeça dele, ele fazia coisas que ele não gostava, apenas para a sobrevivência. Não, ele queria falar de arte. Um dia, quando cresceu, ele decidiu ouvir o coração e rumar para a cidade. Na cidade, ele aprendeu o que queria fazer. A partir de então, esse personagem começou a se sentir importante, famoso, um peixe grande. E ele descobriu que o grande segredo para o sucesso é ouvir a voz do coração. Eu sempre peço que depois do conto, e são contos mínimos, com duração de 2 minutos ou menos, que eles procurem alguma obra que tenha relação, que ilustre o conto que eu contei. Daí eles procuram, alguns tiram até fotografia e eles vêm me trazer. Quando eles vêm me trazer essa proposta, aí eu realizo a mediação, que é o que é essa obra, enfim, o que ela traz de verdade. Então eu primeiro desperto essa curiosidade no visitante, crio de forma lúdica algum contexto para essa obra e depois, quando ele vem conversar sobre ela, aí sim acontece uma mediação que não é mais a história, mas é uma mediação que ela vai tratar sobre os aspectos da obra e sobre a exposição.